Hoje, a gente vai dar uma olhada nesse abismo que parece estar crescendo entre o jeito que se fala de saúde mental por aí e a crise real que está acontecendo bem debaixo do nosso nariz. Então, vamos começar com essa ideia que é bem provocadora, né? A de que saúde mental deixou de ser só um assunto de consultório para virar uma tendência, uma moda. E aqui a gente entra num ponto que é, sabe, um verdadeiro paradoxo. A geração que mais tem acesso à informação, que fala sobre o assunto sem tabu, é justamente a que parece ter mais dificuldade de colocar em prática o autocuidado. É uma ironia e tanto. Bom, vamos avançar um pouco para ver como essa tendência toda, na verdade, esconde um cenário bem mais sombrio. Um cenário que está deixando os especialistas de cabelo em pé. E aí fica a pergunta, né? O que os especialistas esperam para o futuro da nossa saúde mental coletiva? Se a gente perguntar para a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa se a situação vai melhorar, a resposta dela é, no mínimo, bem preocupante. A previsão é essa aí taxativamente muito ruim. Mas olha, isso não é pessimismo à toa, não. É uma avaliação clínica baseada em falhas muito concretas do sistema. E para entender essas falhas, nada melhor do que ouvir histórias reais. Peguemos, por exemplo, o caso trágico de um jovem com esquizofrenia em João Pessoa. A história dele mostra de um jeito muito duro como o sistema pode simplesmente ruir. O mais chocante nisso tudo é que a jornada inteira dele, sabe, desde criança até aquele momento final, foi uma sucessão de oportunidades perdidas, de sinais ignorados, era uma tragédia anunciada. E por que isso aconteceu? Bom, a gente chega num problema sistêmico enorme. A lei da reforma psiquiátrica, que também é chamada de antimanicomial, tinha uma intenção muito nobre, que era de desinstitucionalizar os pacientes. O problema é que, ao fechar os leitos nos hospitais psiquiátricos, não se criou no lugar uma rede de apoio forte o suficiente para cuidar dos casos mais graves. E o resultado é o que a gente vê. Pessoas em surto, sem capacidade de tomar decisões por si, são basicamente deixadas à própria sorte. E essa falha toda do sistema de fora nos joga para uma outra batalha, uma que acontece aqui dentro, na nossa cabeça. Porque, além das políticas públicas, a forma como o nosso cérebro lida com o mundo de hoje é um fator-chave. E para entender por que a vida moderna pode ser tão difícil, primeiro a gente precisa sacar quais são as 3 peças principais do nosso mundo interior. Vamos começar pelo básico, o cérebro. Pensa nele como se fosse o hardware, a máquina mesmo. Ele já vem de fábrica com 2 programas principais rodando. Um para sobrevivência e outro para recompensa. Ele foi feito para ser eficiente, não para ficar pensando em detalhes. Agora, se o cérebro é o hardware, a mente é o software. É toda aquela energia que roda na máquina, sabe? Gerando aquele fluxo sem fim, meio caótico, de pensamentos, tudo baseado na programação original do cérebro. Muitas vezes, esse software fica rodando solto, sem controle nenhum. Mas aí que tá o pulo do gato. Além do hardware e do software, existe a consciência. A consciência é o usuário, é quem está no comando, ou pelo menos quem deveria estar. É a parte da gente que consegue olhar para toda aquela bagunça de pensamentos e pode perguntar, peraí, isso aqui faz algum sentido? E aqui a gente chega no X da questão do mundo moderno. Nosso hardware, que é super antigo, está simplesmente sendo bombardeado. É um excesso de informação, de estímulo o tempo todo, que acaba sequestrando nosso sistema de recompensa, aquele mesmo que foi projetado para a sobrevivência. E os números mostram o tamanho do problema. No Brasil, a média de tempo de tela diário já passa das 13 horas para muita gente. O que isso significa? Menos sono, menos vida real. Não é à toa que um termo como brain rot ou apodrecimento cerebral viralizou por aí. A ideia é essa mesma. A mente vai meio que se desgastando com tanto conteúdo raso, rápido e de baixa qualidade. Essa sobrecarga toda acaba gerando uma confusão danada. Tem muita gente se autodiagnosticando, achando que desenvolveu TDAH do nada. Mas calma lá. TDAH clínico é uma condição neurológica que vem desde a infância. O que muita gente sente hoje é, na verdade, uma exaustão moderna. Ninguém vira TDAH. As pessoas ficam exaustas. Então, beleza. O cenário é esse. Não dá para voltar no tempo. E aí, como é que a gente navega no meio desse caos todo? Olha, a solução não é jogar o celular fora e morar no mato. A chave está em usar a tecnologia com consciência. É como se a gente precisasse fazer um upgrade nas nossas habilidades de usuário para conseguir dar conta dessa máquina tão poderosa que a gente tem em mãos. E como fazer isso na prática? Bom, existe um caminho com 3 passos bem claros. Primeiro, entender como o cérebro funciona, aceitar que a programação padrão dele é sempre buscar o caminho mais fácil, a recompensa imediata.
Segundo, usar o pensamento crítico. Questionar os próprios impulsos, sabe? Se perguntar, isso aqui me ajuda a chegar onde eu quero a longo prazo? E terceiro, que é fundamental, escolher o que a gente consome. É tratar a informação como se fosse comida. Isso nutre ou é só junk food mental? E no fim das contas, tudo isso nos leva a uma responsabilidade que é só nossa, como seres humanos. Algo que nos diferencia de todos os outros animais do planeta. Então, a reflexão final que fica é esta. Num mundo que oferece distração infinita a cada segundo, agir com consciência não é só uma questão de autocuidado. É sobre ter um propósito. É sobre o legado que está sendo construído no meio de tudo isso.